É incrível como as pessoas acham, por exemplo, que o treinamento de força, o mais importante é você trabalhar com repetições baixas. Também é, mas existe uma variável muito importante que é o tempo de intervalo. Então vamos conversar um pouco sobre isso, porque as pessoas não dão muita atenção, inclusive ficam conversando, e isso atrapalha bastante, né, o resultado de um treinamento. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque dia 8 de agosto você pode comemorar que vai ter o lançamento do meu cursinho de treino, de montagem de estruturação, para você elaborar as fichas de treino. Você que é profissional da área ou não. Mais informações aqui nos comentários. E o tempo de intervalo, pessoal, ele é muito importante. Vamos falar então aqui do treinamento de força, por exemplo. E quando você vai treinar força, você quer levantar o máximo de carga possível. Pensando nisso, você não vai fazer um tempo de descanso de 30 segundos. Você tem que fazer de 3, 4, 5 minutos. Entre as séries, Leandro? Entre as séries. E isso é muito importante porque levantar muita carga é importante nesse treino. Então, sim, são importantes repetições baixas para que você levante mais carga. Só que o tempo de intervalo é negligenciado. Eu já vi gente fazendo treino de força com 1 minuto de intervalo. Não é um treino de força. Ou não é o melhor treino de força possível. Ah, Leandro, mas eu não sabia disso. Claro que você não sabia. Ninguém te ensinou isso. Tá tranquilo se você não sabe. Não se sinta desprestigiado. Mas a gente tem que aprender para conseguir buscar o resultado que a gente quer. Então, vamos falar do tempo de intervalo, de descanso, né, entre as séries e os exercícios na musculação. E é muito importante que eu falei, na musculação. Na musculação eu posso dividir pelo menos em 3 grandes grupos, tá? Hipertrofia, força máxima e RML, resistência muscular localizada. Eu não vou falar aqui sobre variáveis de treino, nem nada disso, porque eu já fiz vídeos sobre isso, né? Então, variáveis, cargas, lembra de procurar dentro do Twin Mais Tema que você vai entender esses conceitos. Aqui é muito importante a gente entender, na prática, o que funciona para cada um e o porquê disso. Porque você tem que entender o motivo, senão perde o sentido. Quando a gente está fazendo um treinamento de força, vamos começar por ele, que eu já dei uma prévia, a gente quer levantar o máximo de carga possível em todas as séries. Quanto mais você levantar carga, mais você vai ganhar força, não necessariamente hipertrofia. O atleta de força é aquele que pega um peso muito pesado e faz parecer nada. Peguei 100 quilos, fiz como se fosse 1. Um fisiculturista, quem quer ganhar músculo, ele vai pegar 1 quilo e vai fazer o músculo dele parecer que tem 100 quilos que ele está segurando. Então ele isola o movimento, ele faz bonito, ele contrai, faz lento. Então são coisas diferentes. O indivíduo que ganha hipertrofia ganha força. O indivíduo que ganha força ganha hipertrofia, mas cada um numa proporção, não segue igualzinho. Força e hipertrofia não é assim. Se você treinar para força, a hipertrofia também vem, mas a força sempre vai mais. E vice-versa se você treina para hipertrofia. Então, num treinamento de força, o tempo de intervalo entre as séries, pelas literaturas, é de no mínimo, 2 a 3 minutos para exercícios que são leves, que não cansa muito você. Então, por exemplo, vou fazer uma rosca direta, descansa de 2 a 3 minutos. E exercícios que cansem muito você, levantamento terra, agachamento, barra fixa, de 3 a 5 minutos. Então, o que a gente entende no treinamento de força? Ele é um treinamento que ele tem uma densidade baixa. Por quê? Porque você vai ficar muito tempo treinando, mas muito tempo dentro desse tempo. Tá entendendo? Sim, Leandro. Descansando. Leandro, você pergunta, você responde, eu sou meio esquizofrênica, é assim mesmo. Quando você vai fazer um treinamento de RML, nós vamos para o outro extremo, resistência muscular localizada, a gente quer um tempo de tensão maior. E aí como é que a gente faz isso? A gente reduz o intervalo, o tempo de descanso, para pouquinho. Então quer dizer, eu estou aqui fazendo 3 de 20. Ah, beleza. Repetições mais altas. Coloquei para descansar. Eu não quero recuperar o meu músculo completamente como no treinamento de força. Eu quero recuperar ele parcialmente para que eu adestre a minha musculatura, no bom sentido, a ter mais capacidade glicolítica. E como é que eu crio mais fibras vermelhas dentro do meu músculo? Porque o músculo ele pode ser, né, é legal quando você vai fazer aula de anatomia que você olha e realmente dá para ver essa coloração. Mais branco, mais rosado e mais vermelho. Fibras do tipo 1, 2A ou 2B. Como é que eu faço para ele ficar mais vermelho, mais aeróbico? O vermelho vem de sangue, de oxigênio mesmo. Você vai trabalhar com um tempo de tensão maior. Então o tempo de intervalo ele é menor. 30 segundos, 45 segundos, um exercício que você cansa muito. Um agachamento livre, por exemplo, se você quiser RML, você vai fazer 45 segundos, 1 minuto estourado. Mas ainda vou voltar um pouco cansado. Essa é a ideia. E a hipertrofia?
o treinamento de hipertrofia, ele é um meio termo. A gente não quer uma recuperação total do substrato energético como no treinamento de força, mas a gente não quer cansar precocemente fazendo um tempo de intervalo pequeno. Então, se no treino de força são 5 minutos e no treino de RML são 30 segundos, para hipertrofia a gente está falando de mais ou menos de 1 a 2 minutos de intervalo. A gente vai usar 1 minuto para exercícios mais leves. Então, por exemplo, uma rosca direta, um tríceps pulley, um crucifixo. Quando a gente exige mais do nosso organismo, a gente sobe um pouquinho mais isso. 2 minutos de descanso entre as séries. Por exemplo, um agachamento livre, um levantamento terra, uma barra fixa. Claro que tudo cabe adaptações, tá? A gente está falando aqui da parte acadêmica. Eu, por exemplo, eu utilizo com alunos meus, certo? Da consultoria, falei disso também nos meus cursos, do tempo de intervalo menor, mesmo num treino de hipertrofia. Então, por exemplo, vou fazer uma rosca concentrada. Gente, é um dos exercícios mais isoladores e mais tranquilos para o teu coração e para o teu pulmão. Então, se você vai fazer aqui e você quer fazer com 30 segundos de intervalo, tudo bem, até porque você vai fazer esse lado, vai fazer o outro lado e vai descansar 30 segundos. Então, você já descansou até mais tempo. Eu utilizo sim com os meus alunos 30 segundos de intervalo, mas normalmente a gente trabalha com 45 segundos, 60 segundos, para exercícios um pouco mais pesados, 1 minuto e meio, podendo chegar sim até 2 minutos de descanso. E claro que aqui a gente já está falando entre as séries, mas e entre os exercícios? Galera, terminei o supino reto e vou para o crucifixo. Não deixa de ser o término de uma série e o começo de outra série em outro exercício. Então a gente pode usar o mesmo tempo para tudo. Ah, Leandro, mas tem professor que coloca assim, o tempo de descanso entre as séries é 1 e entre o exercício é outro. Tá tudo bem, também é válido, mas não há essa necessidade. Tem professor, tem treinador que gosta de fazer isso para dar uma diferença, para deixar o cara respirar um pouco, não tem problema nenhum. Mas obrigação não, porque nada mais é do que uma série atrás da outra trocando os exercícios. Então a regra, a inteligência segue a mesma, certo? Pessoal, dia 8 de agosto, lançamento do meu curso de treino, mais informações aqui nos comentários e eu vou deixar agora vocês com a indicação desse próximo vídeo, também educativo.